Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast Provision, patrocinado pela Prolific. E hoje, nós vamos falar de assuntos muito bacanas e eu quero adiantar para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que vocês querem saber sempre, que tem dúvidas e que faz parte do nosso universo. Apesar de nós falarmos de sustentabilidade, de meio ambiente, de preservação, de reciclagem, de crédito de carbono, hoje nós vamos falar de tecnologia e de uma tecnologia que nós usamos no dia a dia, eu tenho certeza, principalmente que é multiplicador. Se você está vendo esse podcast agora e ainda não entendeu nada, a Prolific tem um projeto onde ela tem multiplicadores e essa galera trabalha todos os dias levando a mensagem dos nossos projetos. Nós falamos sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre crédito de carbono. E para isso nós usamos uma tecnologia muito bacana que é a blockchain. E hoje eu tenho um convidado muito legal, um parceiro de negócios, um amigo, que vai trazer muita informação bacana. A gente vai aprender ali do básico, do intermediário e aí talvez ali um pouquinho do avançado se der tempo. Então, galera, não esqueça, fica até o final do vídeo. Já vou falar para você, curte, compartilha, comenta aqui, deixa a sua observação. Não esquece de acessar nossas redes sociais. Daqui a pouco vão sair os cortes de todos os episódios que a gente está lançando aí no TikTok e no Instagram, tá bom? Mas para começar, eu vou apresentar para vocês o Gabriel Broeto, nome diferente do cara. É um pouquinho. Cara, Gabriel, obrigado, mano. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Por topar falar com a gente. Eu vou deixar o Gabriel aí se apresentar pra gente, que ele tem muita experiência. Conta um pouquinho da sua história, como você entrou no universo cripto, o que você já fez até hoje, cara, que eu sei que seus números ali são altos. Fiz um pouquinho até agora. Primeiramente, obrigado, Valma, pelo convite aqui para participar do podcast. Me apresentando um pouco, eu comecei no mercado cripto em 2021. Legal. Conheci, através de um vídeo do Bruno Perini com o Fernando Urich, que são dois dos maiores influenciadores aí do mercado cripto. E eu descobri o Bitcoin através desse vídeo, achei muito interessante, apesar de não ter entendido tanto assim, porque é algo complexo assim para você entender logo de cara, mas foi um assunto que me chamou a atenção. E dali eu comecei a pesquisar mais. O Fernando Urich tem um livro que eu recomendo bastante, que é o Bitcoin, a moeda na era digital. Uhum. E aí eu peguei esse livro, eu li esse livro em um dia. Caramba. Tem mais de 100 páginas, eu li. Ainda não tinha entendido muito. Gostou muito, né? Falei, eu vou ver um pouquinho mais. Aí eu li novamente esse livro, aí eu já levei 3 dias para ler novamente. Legal. E dali eu entendi realmente o Bitcoin. Falei, eu não sei como que eu consigo entrar nesse mercado, ter uma carreira nisso, ganhar dinheiro com isso. Não sei como que isso vai ser bom para minha vida, mas eu nunca gostei tanto de um assunto igual eu gostei de cripto. Que legal. Eu gostei de Bitcoin. E dali eu comecei a ter mais interesse, comecei a estudar ali uma média de 10 a 12 horas por dia, pelo menos todos os dias. E aí uma coisa que eu fazia muito era acompanhar youtubers. Então eu acompanhava bastante, conteúdo sobre cripto, eu lia blogs, eu lia sites de notícia, eu buscava bastante informação. Então eu pensei, eu quero trabalhar nesse setor, mas eu não sei o que eu preciso para trabalhar nesse setor. Até porque eu sou de uma cidade muito pequena no interior do Espírito Santo, Colatina. A gente está em São Paulo gravando aqui o podcast, eu já moro em São Paulo já tem mais de 2 anos, mas eu sou de uma cidade pequena, então lá ninguém nem sabia o que era isso. E eu falei, como é que eu vou entrar no setor cripto, como é que eu vou trabalhar com isso, sendo que eu moro aqui, sabe? Eu não moro em São Paulo, não moro no Rio, em cidades grandes. Eu falei, uma coisa que eu posso fazer, que eu não dependo de ninguém me contratar, por exemplo, é abrir um canal no YouTube. Legal. E foi isso que eu fiz, mais ou menos uns 4 meses depois ali de começar a estudar sobre cripto, eu decidi abrir o meu canal. Então, numa tarde ali qualquer em casa, eu criei a logo, criei o nome do canal e já comecei a publicar os primeiros vídeos. Já postei acho que uns 2 vídeos naquele dia. E daí eu não parei mais. Tava postando 3, 4 vídeos por dia. E não tinha estrutura nenhuma, Quem vê lá o canal lá no início, que é o Cripto na Rotina, que hoje já tem mais de 14 mil seguidores, é um motivo de muito orgulho para mim. Show de bola. Bateu mais de 600 mil visualizações já no total, de todos os vídeos, e abriu muitas portas. Mas no início lá, era um fone horrível da Samsung, não tinha webcam, era com meu notebook velho que eu gravava, e eu morava na frente da avenida principal da minha cidade. Então era barulho de moto, barulho de cachorro, barulho de tudo que você imaginar na rua, no fundo dos meus vídeos. E não tinha cenário, não tinha nada, era horrível mesmo, assim. Era caseiro mesmo, mas você mega tava lá. caseiro, eu não sabia nem fazer aquele corte ali do início do OBS, não sabia nada, eu só gravava e postava, Então eu estudava de manhã sobre altcoins, normalmente, e postava a minha análise sobre aquela altcoin, sobre alguma plataforma, alguma corretora no canal.
de tarde, né? Então foi isso, 3, 4 vídeos por dia Legal. durante um período de uns 2, 3 meses. E daí o canal começou a crescer organicamente, eu não sabia divulgar direito também, mas começou a chamar a atenção o canal, começou a crescer, alguns YouTubers que eu acompanhava começaram a acompanhar o meu canal de forma orgânica também, Legal. então isso foi legal. E aí eu comecei a criar o meu nome, aí monetizei o canal depois de uns 2 meses, né, foi rápido, né? Sim. Então eu monetizei ali o canal e fui buscando mais oportunidades. Eu tinha meio que o meu portfólio já, né? E aí eu pensei, eu quero trabalhar numa corretora. Né? Eu coloquei isso na minha cabeça, eu vou trabalhar numa corretora. E aí é legal falar isso porque o meu primeiro vídeo foi com o Bruno Perini. E o Bruno Ah, Perini, ele investia numa corretora. Eu nem sei se ele é investidor mais uhum. da Biscoint, né? Que hoje é a Bitbank. E aí eu vi um pitch lá no Primo Startups dos donos lá da Bitbank fazendo o pitch lá com o Primo Rico e o Bruno Perini. Aham, E aí, legal. e aí eu descobri essa corretora. Já conhecia outras também conhecidas. E aí eu pensei, eu quero trabalhar nessa corretora. Eu botei isso na minha cabeça. Eu quero trabalhar nessa corretora porque o Bruno Perini é investidor dessa corretora e eu acompanhava muito o canal dele, assim. E aí, dito e feito, assim, eu publiquei isso no meu LinkedIn, que eu iria trabalhar numa corretora nos próximos, sei lá, quantos meses, Colocou na bio como meta. eu expus isso no LinkedIn, eu fiz um Aham. post, marquei todas as corretoras que você imaginar, Caramba, falei, que eu vou legal. trabalhar numa corretora, não importa o tanto que eu tiver que estudar, trabalhar para isso, eu vou chegar e vou alcançar meu objetivo, eu vou começar a minha carreira no mercado. Isso eu estava em Colatina ainda, Legal. ia me mudar para Cruz, que é uma cidade também mais pequena, assim, mas mais Uhum. perto da capital, né, de Vitória. E aí eu consegui minha oportunidade. Comecei a trabalhar no suporte da Biscoint, né, era um trabalho remoto, então eu consegui estar no Espírito Santo, que a empresa era de São Paulo também, se eu não me Ah, engano. legal. Tinha também em Goiânia, tinha uma galera perdida em tudo quanto é lugar do Brasil, né? Mas eu trabalhei lá um ano, eu tive dentro da empresa durante a fusão, né? Porque a Bitpreço comprou ali a Bisconte, eles fizeram a fusão, e Uhum. hoje tem o Bitbank, que é aquele cartão, né? E aí eu fiquei esse um ano dentro da empresa ali, né? 2022 a 23. E aí daí, em março, eu consegui a oportunidade na Brasil Bitcoin Legal. de liderar um setor que eu iria ser o primeiro funcionário desse setor. Então foi algo bem Caramba. diferente, assim, porque a Brasil Bitcoin já era uma corretora que estava em expansão, já estava crescendo. Ela ainda era menor comparado assim a alguns concorrentes diretos aqui no Brasil, né? Não vou citar nomes aqui, mas Uhum. a galera que entende de cripto Sim. sabe. Inclusive da própria Biscoint, era concorrente direto ali. E estava num momento legal de ascensão e eles queriam focar mais no público B2B, né? Fazer produtos para empresas. Porque quando a gente pensa em cripto, a gente pensa mais em negociação, né? Você abrir uma conta numa corretora, comprar Bitcoin Sim. e, no máximo, ali sacar o Bitcoin para uma carteira. Só que tem muita coisa que dá para fazer, né? Com cripto, principalmente para empresas. Dá para você Sim. solucionar diversos problemas das empresas. Exatamente. E aí eles criaram APIs, criaram vários produtos ali e eu seria o responsável por montar essas estratégias de vendas e por montar os primeiros processos, trazer os primeiros clientes e tudo mais. Legal. E foi um momento de bastante aprendizado para mim, Que porque eu bacana. já tinha tido experiência no setor comercial, eu já tinha tido um aplicativo, né, de guia comercial lá na minha cidade, então eu já Hum. tinha uma experiência Você já ali. vendia, já sabia vender. Não sabia, eu tentava. Eu aprendi depois, mas eu já tive essa experiência de ir lá com o cliente e tudo, e Aham. conversar. Então não era tão novo assim, era mais novo vender produtos de cripto, porque é complexo. Sim. Você vender um OTC, uma infraestrutura cripto. E aí eu tive que aprender tudo e buscar, né, estruturar todas essas metodologias, esses processos, que foi algo que eu fiz aí durante mais ou menos um ano, esse primeiro ano aí de Brasil Bitcoin. Foi mais de aprendizado, de entender como vender melhor os produtos. E eu fiquei sozinho durante uns 8, 9 meses, até entrar uma outra pessoa para trabalhar comigo. Caramba, tá, foi muito tempo sozinho. Foi. E aí, o primeiro evento que a Brasil Bitcoin patrocinou na história, eu que organizei as ativações, a metodologia de vendas, as apresentações, fui eu que fiz, né, para a questão até de layout também. Uhum. Então, bastante coisa eu fui estruturando, né? A gente tinha todos os passo a passo, assim, para integração de produtos, essas coisas, mas só eu sabia disso. Então, eu estruturei todo o processo, porque aí o time hoje, eles passam, né, todos esses passo a passo. Sim. Então eu fui estruturando várias coisas e hoje o setor ele é composto por 5 pessoas, incluindo eu, né? Que legal. Então hoje a gente tem 2 pessoas ali de vendas e a gente tem 2 pessoas de pós-vendas. E eu que lidero o setor Legal. comercial. Você pegou, tá na gestão.
E aí a Brasil Bitcoin cresceu mais de 1000% nesses 2 anos que eu estou na empresa. Caramba. O volume de negociação disparou. No início do ano passado era 40 milhões de volume movimentado, no mês passado foi mais de 400 milhões. É uma diferença gigante, Foi assim. quase 500, foi 479, alguma coisa assim. Que E esse legal. mês deve passar dos 500, eu acho. E você estava comentando, vocês atendem Brasil, mas atendem em todo mundo. Vocês conseguem atender todo mundo. Inclusive a gente foi para alguns eventos internacionais já, a gente fechou clientes do Uruguai, clientes da Europa, tem Legal. alguns clientes ali que usam a nossa infraestrutura, é bem legal, assim. O foco maior é Brasil, querendo ou não, porque a gente atende o cliente internacional mais quando ele usa a nossa infraestrutura, as APIs, mas para abrir conta na Brasil Bitcoin hoje só com um documento brasileiro. Só um documento brasileiro. Mas provavelmente nos próximos anos aí a gente deve expandir cada vez Legal. mais. Então e eu à frente disso, ajudando Show. a trazer essas novidades para a empresa. Show de bola. Cara, a história é muito legal, tipo, de verdade, assim, tipo, acho que é legal quando você pega esse tipo de conteúdos, porque você consegue criar uma linha certinha e acho bacana, eu sempre penso nisso aqui em relação a essa construção, né? Às vezes a gente tem que construir literalmente do zero, a gente Sim. tem que ir devagar, a gente tem que, né, é um degrau de cada vez, e a gente vai colhendo todas essas sementinhas que a gente vai plantando, Sim, né? E é difícil, não é fácil. não mesmo. A gente tem uma coisa que eu falo aqui sempre, cara, que o pessoal vai enjoar de tanto eu falar, mas eu não consigo não enfatizar quase sempre, que é a mudança de mentalidade, né? O esforço que a gente tem que fazer para mudar a mentalidade, que não é fácil. Né? Isso é difícil. Por exemplo, quando eu falo de sustentabilidade, quando eu vou pra minha área, eu vou falar de sustentabilidade, cara, é muito mais fácil eu jogar um lixo na rua do que eu procurar uma lixeira. Sim. É muito mais fácil eu pegar todos os lixos e colocar num lugar só do que eu pensar em reciclar. Sim. Né? E eu ouvir esse tipo de coisas, eu acho que é muito importante, porque eu consigo, sabe, linkar o tanto de esforço que a gente precisa fazer, que às vezes a gente precisa fazer, muitos de nós, a gente já falou isso, a gente já teve especialista que falou, nosso cérebro foi programado pra gente ficar confortável, Sim. pra gente ficar quentinho. É homeostase, inclusive, o nome disso. Exatamente. Pra gente poder, pra gente ter o menos dificuldade possível, mas a gente gera resultados positivos e às vezes a gente muda... Quando a gente rompe isso. Quando a gente rompe isso, exatamente. Isso é uma coisa que, tipo assim, eu insisto muito quando a gente tá aqui conversando, porque eu acho que é importante. Sustentabilidade, meio ambiente não é urgente pra ninguém. Mas ao mesmo tempo não é urgente pra gente porque a gente não sente no nosso dia a dia. Mas pra nós não é urgente, a gente não, em teoria a gente não percebe, né? Mas o mundo tá... Mas ao longo do tempo, no longo prazo, dá muita diferença. Muita diferença. Então, assim, essa mudança de mentalidade pra gente é muito importante. Mas assim, quando eu falei pra você, coisas que eu falo sempre, e a galera sempre escuta, mas como eu disse no início, a gente vai falar de tecnologia. Eu já expliquei pra você já conheceu um pouquinho como que é o nosso trabalho. E aí, pergunta, nessa sua jornada, tá? O quanto você aprendeu de blockchain? Aí, e agora eu quero que você diga, tá, pra que serve blockchain? Porque a gente sabe que o Bitcoin existe porque a blockchain existe. Sim. E a partir disso veio NFTs e tokens e tokenização e por aí vai. Então, assim, explica pra... Aí, uma pergunta difícil, tá, Gabriel? Explica pro pessoal a blockchain como se vocês fossem explicar para uma senhora de 60 anos ou para uma criança de 5 anos. Legal. Na verdade, blockchain, ela foi criada justamente para facilitar algumas transações que exigem muitos intermediários. Então, no caso do Bitcoin, qual que é a grande sacada do Bitcoin? Você transferir dinheiro de uma pessoa para outra pessoa sem precisar ter um intermediário, um banco, um governo. E aí você economiza tempo, você economiza recurso financeiro também. E aí você utiliza a moeda dessa blockchain, que é o Bitcoin. Então, a grande diferença ali de cripto para um token, por exemplo, né? Uma criptomoeda, ela é justamente aquela cripto nativa da blockchain, como o caso do Bitcoin, e um token é uma moeda que foi construída dentro dessa blockchain, né? Dentro dessa rede. Então, por exemplo, a Link dentro da rede Ethereum. Então, a Link é um token que foi construída dentro da rede Ethereum. E aí, a blockchain, ela encurta caminhos, né? Então, acho que o principal que as pessoas precisam ver você tem hoje um ponto A e um ponto B. Nesse meio do caminho aqui, para você sair do ponto A para o ponto B, você tem diversos intermediários. Sim. Pensa num cartório, acho que é o exemplo que eu posso dar mais claro, assim. Cara, eu tô comprando a minha casa, já comprei, já tô com as chaves e tudo mais, mas foi um processo absurdo de papelada, de cartório, burocracia, e taxa para lá, e taxa para cá, que você não entende.
Imagine se você pudesse fazer um registro de um imóvel no mesmo dia, utilizando um contrato inteligente, né? Utilizando um contrato online sem todos esses intermediários. Beleza, o governo poderia ter essa blockchain dele, e aí você paga a taxa diretamente para ele. Só que você economizaria todo esse tempo. Imagina, Um processo, uma burocracia um enorme. registro de uma casa em um dia, com somente talvez um intermediário, que seria uma blockchain privada ali de um governo, por exemplo, fazendo toda essa gestão. Então, a blockchain ela é utilizada para fazer automatizações, né? Uma assinatura de um contrato poderia ser uma automatização, um envio de um recurso financeiro. Então, até, por exemplo, um pagamento. Citando esse exemplo da casa, Uhum. você poderia pré-programar um contrato que, a partir do momento que eu assino esse contrato, né, o comprador e o vendedor, esse comprador, ele já automatiza o envio do recurso. Por exemplo, uma entrada num financiamento, por O exemplo. sistema automatiza o envio. Você garante que as duas partes fizeram o que Todas precisava as ser etapas. feito? Então, ficaria meio que, por exemplo, um processo, vamos colocar que são 3 passos. Então, concluindo o passo 1, já vai para o 2, concluindo o 2, já vai para o 3. Tudo de forma automatizada. Uhum. E no caso do Bitcoin é isso. Basicamente, você tem um endereço de uma carteira, como se fosse uma chave Pix. Você manda esse endereço para outra pessoa e ela te transfere esse Bitcoin. E aí não tem intermediários, é a própria rede, né? As próprias pessoas que emitem aqueles Bitcoins, que fazem ali, digamos, essa gestão da rede. Depois eu posso entrar nessa questão de mineradores e tudo Sim, mais, claro. que é um pouco mais complexo, mas basicamente é isso. Ele é utilizado, é uma tecnologia que ela é utilizada para automatização de processos. Não, legal, isso é muito E bacana. cortar intermediários, né? Então ser mais rápido e Sim. com um custo menor. Então, para complementar o que você está falando, cara, eu acho tem uma coisa da blockchain que eu gosto bastante, que é a descentralização, assim, a você descentralizar o poder, Sim. né, e distribuir. Isso eu gosto muito da blockchain. E para quem conhece ou para quem não conhece muito, né, antes da blockchain só existia a internet. A internet é um ambiente de cópias, né? E a blockchain ela veio justamente para proporcionar que, por meio da web, a gente faça transações financeiras, mas sem duplicidade, Exato. sem copiar as coisas, né? E eu acho que isso é muito legal. E por conta disso, a blockchain resolve vários outros problemas. E é mais transparente também. Você tem todo um registro, como se fosse um livro contábil Sim. público que você consegue olhar. Então, aquela ideia de que o Bitcoin ele facilita a lavagem de dinheiro, por exemplo, cai por terra porque você tem tudo ali das transações. E é imutável. O E que é é registrado imutável. não tem como mudar. Você pode acrescentar, mas o que tinha antes sempre vai estar lá. Sim, Então, se alguém fez alguma coisa, vai ficar registrado e vai ficar registrado para todo mundo conseguir ver. exatamente. Não é isso? Então, essa, tipo assim, Essa transparência é sensacional. esse pedaço do que a blockchain proporciona é uma das coisas que nós usamos aqui. Né? Por exemplo, eu não sei quanto intimidade você tem com o mercado de crédito de carbono, mas o crédito de carbono ele tem esse problema. O crédito de carbono surgiu para resolver, né, para tentar ser a solução para um problema, que é eu poder compensar a minha poluição. Sim. Né? Eu tentei, todos nós, mais grandes empresas, indústrias, etc., vão poluir. E o crédito de carbono ele surgiu para eu tentar compensar essa poluição, só porque ele virou comercial. Uhum. Né? Porque eu adquiro, eu compro, eu troco, eu vendo e etc. E aí, quando virou Como comercial... virou um ativo como o Bitcoin, virou um por exemplo. ativo. E aí, a gente sabe que, obviamente, tem quem se aproveita, tem quem não faz certo. Sim. O que a Prolific, junto com a Promex, ela fez? Ela uniu as duas tecnologias. Então, ela implementou a blockchain para poder fazer o lastro do crédito de carbono que ela própria faz a geração. E aí, a gente garantir que aquele crédito de carbono está, sim, compensando algo, que ele realmente está fazendo bem para o meio ambiente. Né? E isso é um fato legal. Ele cumpre a finalidade que ele cumpre a finalidade. E eu posso garantir isso por meio da blockchain. Sim. Né? Todo o lastro de criação dele, até a comercialização dele e até a queima dele, a aposentadoria dele, como é feito no mercado de carbono, para garantir que foi cumprido, que ele fez o papel dele no que ele precisava ser feito. E a gente está proporcionando uma ação realmente positiva para o meio ambiente. Sim. Essa é a diferença. Então, quando a gente fala dessa tecnologia para a gente, é muito importante para que as pessoas entendam isso. Quem já é do mercado de crédito de carbono, ela fica com o pé atrás, porque ela está acostumada com o mercado. A gente tem um CBIO, que ele é brasileiro, se eu não me engano, ele é brasileiro, e ele é negociado na bolsa, na B3, e existe uma B4 só para crédito de carbono. Sim. Só porque a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande ali na negociação. O que a Prolific, a Promex e etc. estão fazendo é justamente implementar uma solução.
E aí, um dos motivos que é interessante a gente, né, falar de todo esse universo nesse momento, entender tudo isso. Sim. E aí, a gente Porque tem é uma tecnologia nova, então gera muita dúvida no pessoal. Sim. A gente tá usando para uma solução. Uhum. Né? Você já está no mercado há um tempo e como que você vê, como que você vê de evolução? Não da blockchain, porque eu acho que a blockchain, apesar de que a gente pode explanar mais, a blockchain, ela continua sendo a blockchain. Sim. Mas a gente Foram percebe... criadas coisas em cima dela. E o que o mundo está aproveitando em cima disso? O que nós estamos fazendo em cima disso? E o que mais nós podemos fazer a partir da sua experiência, da sua visão? Hoje, na verdade, eu tô vendo uma união muito grande entre os dois sistemas, o financeiro normal e o de mercado de criptomoedas, né, da parte de blockchain. Então, coisas que antes você só conseguia fazer estando no mercado financeiro, você hoje consegue fazer na blockchain. Uma poupança, por exemplo, você consegue fazer isso via blockchain mesmo. Existem moedas, né, tokens, que são lastreados no preço do real. Você consegue comprar esse token, ao invés de você comprar num CDB, num Tesouro Direto, por exemplo, numa poupança, e você deixa ele rendendo. Né? Então, ao invés de um rendimento ser, por exemplo, mensal, ele seria diário. Você consegue, como você corta um pouco os intermediários, você consegue pagar um pouco mais também. Legal. Então, tem essa funcionalidade. E aí, uma coisa que o Brasil é pioneiro é na questão de pagamentos em si. Né? Rolante, Porto Alegre e Jericoacoara, aqui no Brasil, são 3 cidades onde você consegue pagar muita coisa com cripto, principalmente Rolante, que é lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, se você for lá, você consegue pagar seu almoço, consegue comprar uma roupa, consegue, enfim, tomar um sorvete pagando com Bitcoin. Sério? Então, você tem essa união. Tem países, El Salvador também, Sim. Bitcoin é moeda de curso legal lá. Então, vai entrando aos poucos, né, na questão, né, de usabilidade ali. E é legal falar que o Bitcoin ele foi a primeira cripto, né, que trouxe um caso de uso para blockchain, e depois foi criado o Ethereum, e justamente trouxe todos esses casos de finanças descentralizadas, de você poder fazer um staking, que é essa poupança, você poder, por exemplo, automatizar contratos. Então, várias coisas que não eram possíveis com o Bitcoin, que o Bitcoin é só um dinheiro digital para você fazer transferências, né? Então, ele não tem a usabilidade de você criar diversas coisas com ele. Hoje até que tem, mas não é tão explorado ainda. Sim. E hoje, por exemplo, na Brasil Bitcoin, a gente fez a união dos dois mundos, né? Então, hoje você consegue pagar um Pix, pagar um boleto com cripto. Em breve vai ter o cartão também. Legal. Então, por exemplo, você tem Bitcoin na Brasil Bitcoin e você está indo, sei lá, comprar alguma coisa no supermercado, ali num Pão de Açúcar, num Carrefour, por exemplo. Você, tendo Bitcoin na corretora, né? Lá eles vão aceitar Pix, obviamente. Você vai lá, paga, é descontado o seu Bitcoin na Brasil Bitcoin e é pago em real diretamente ali para o estabelecimento. Legal. E para boleto a mesma coisa, pagar conta de energia, de água, de luz, esse tipo de coisa, também é possível. E quando tiver o cartão, que a gente deve lançar aí até o final do ano, também. Então, a gente está tendo até um movimento de países disputando entre si para ver quem tem mais Bitcoin. Então, a própria questão de reserva de valor, reserva financeira também, ele está se provando ao longo do tempo. E na questão de pagamento é assim, você não tem um cunho forçado, você não tem uma aceitação forçada, tem que ser de forma natural. E aí empresas como a nossa, né, a Brasil Bitcoin, a gente tenta unir os dois mundos. Ao invés de falar, aquele supermercado, o barbeiro lá não aceita cripto. Beleza, mas ele não precisa aceitar diretamente. Eu quero pagar, ele pode pegar real, se ele quiser. Sim. Então a gente teve essa sacada, de, em vez de forçar uma aceitação, por exemplo, que você tem todo esse trabalho educacional e muita coisa para explicar, a gente simplesmente falou, quem tem cripto e quiser pagar, paga, e aí a pessoa recebe em real. Então a gente veio com essas soluções aí para poder facilitar a aceitação. Legal, tá unindo os dois, literalmente os dois mundos, o físico e o digital, mas de várias formas, né? Porque eu acho isso muito legal no sentido de não é só a cripto com o financeiro, você liga com todo mundo, com o barbeiro, com a padaria, com a banca de jornal, com o comércio, com... Eu mostrei pro meu barbeiro, ele ficou louco, assim. Nossa, caramba, não sabia que dava pra fazer isso. Pois é, eu acho que a capacidade de expansão ela é muito grande. A blockchain ela tem esse viés assim de ser quase infinito os mecanismos de uso. Um caso que a gente vem tendo também muito nos últimos meses é remessas. Então, você transferir dinheiro para outros lugares do mundo. O Bitcoin Isso hoje, é legal, isso é muito bacana. O Bitcoin hoje ele não é a melhor forma disso. A gente usa muito stablecoins, né? Os clientes utilizam, né? Que são stablecoins, explicando que é um termo mais técnico. Por favor.
Ele é uma moeda estável e cada token, né, cada cripto dessa, ela é pareada, né, ela tem um lastro em algum ativo do mundo real. Então a gente tem stablecoins de real, de dólar, de euro, de ouro. Então, por exemplo, um BRLA, por exemplo, que é uma stablecoin de real, vale R$ 1, né? Um STT é igual a $1. Então você tem, né, essas stablecoins e aí os nossos clientes, por exemplo, eles utilizam muito para fazer uma remessa, para fazer um pagamento de um fornecedor, para fazer uma intermediação de negócio. Então, esse tipo de caso de uso também de câmbio, por exemplo, ele tem aumentado muito. Legal. E, cara, assim, olhando para esse universo dessa forma, assim, nessa linha que a gente está indo, né, hoje, como que você enxerga a evolução dessas coisas? Por exemplo, a gente, como eu te falei, a gente tem esse viés aí que a gente pegou a tecnologia para unir no mundo sustentável. Sim. Eu já vi alguns exemplos, aí eu estou falando especificamente da blockchain, eu já vi alguns exemplos na logística, que eu acho sensacional as soluções que a blockchain consegue fornecer na logística, na produção, no mercado hospitalar. Eu vi um exemplo no imobiliário, então. Eu sou Sim, verdade. vidrado. Você poder tokenizar um imóvel, Um isso é muito imóvel, legal. cara, assim, eu particularmente tenho uma paixão muito grande, assim, por isso. Mas, assim, nesse sentido de descentralizar, sabe, e trazer mais informação. Mas antes disso, na verdade, por que ela é tão segura? Acho que essa é a pergunta que eu queria fazer, na verdade. Por que a blockchain é tão segura? Por que eu consigo confiar tantas operações a ela? Porque, assim, de forma geral, para quem não conhece, só para entender, e por que eu estou fazendo essa pergunta, nós podemos pegar a blockchain e literalmente confiar várias operações do mundo físico e do mundo digital lá dentro. Sim. Você deu exemplo, por exemplo, comprei minha casa, eu não teria nenhum problema de confiar o registro da minha casa dentro de uma blockchain. Sim. Né? Você falou isso com toda segurança. E pra gente que convive isso, e para algumas pessoas vai ser extremamente... A gente sabe, tipo, tecnologia... Eu conheço uma pessoa que tem aversão à tecnologia, e não é uma pessoa velha, é uma pessoa nova. A Sim. pessoa não usa aproximação, não consegue pagar a aproximação, porque... E se pegarem meu celular? E se roubarem meu celular? Eu digo, tem um Face ID, tem a digital, não vai simplesmente... Pegar né, e vai sair gastando. Gastando, não tem nem como. E quando você fala de blockchain, mais ainda. Um cartão físico já teria muito mais problema. Exatamente, ainda mais por aproximação. É. Já teria muito mais. E mesmo assim, você consegue configurar ali o limite que ele aceita pela aproximação. No Sim. máximo seria, sei lá. Mas a blockchain, a gente sabe, a gente já falou antes, mas o porquê que ela é tão. Por que ela é tão confiável? Por que eu posso tokenizar um imóvel? Por que eu posso pegar a minha produção de geração de carbonos e lastrear toda e pegar um token que é pareado no meu crédito de carbono e negociar isso e saber que vai estar tudo certo? Eu acho que principalmente pela descentralização, porque, por exemplo, num banco, você tem que confiar naquele servidor daquele banco. Sim. Lógico que eles têm muitas políticas de segurança, né? Todas as empresas privadas que lidam com dinheiro, elas precisam, é o que a gente tem que confiar. Sim. Só que a gente confia em uma empresa. Imagina você, por exemplo, confiar num servidor global com milhões de computadores ao mesmo tempo, descentralizando aquela tecnologia. Né? Então, Independentes. de forma independente. Então, Uhum. no caso do Bitcoin, de forma bem simplista mesmo, o Bitcoin ele é um programa de computador. Sim. Você consegue baixar no site do Bitcoin o programa do Bitcoin e colocar na sua máquina. Você não vai conseguir emitir nenhum Bitcoin porque não dá para emitir num notebook, por exemplo, hoje. Sim. Né? Eu posso explicar isso depois também, Claro. que é algo mais técnico. Mas, basicamente, no caso do Bitcoin, você tem esse programa de computador, que é o programa onde você valida as transações, onde você emite novas moedas, né? Quem faz esse processo são os mineradores, que são as pessoas que colocam os seus recursos computacionais ali A favor da rede. a favor da rede, porque basicamente a cada mais ou menos 10 minutos tem um problema ali computacional que a rede exige uma solução para poder liberar o bloco, por isso blockchain, né? Uhum. Então tem esse bloco de diversas transações e todos os computadores ligados nessa rede, eles competem entre si para ver quem vai minerar aquele bloco. E aí quem conseguir, né, o computador que conseguir a solução daquele problema, vai ganhar os bitcoins. Ele é recompensado. E as taxas também. Então você tem um incentivo. E aí pensa em milhões de computadores conectados, né, interconectados ali com esse programa. Então, por exemplo, se você atacar um, não tem problema. Tem milhares, Tem milhões outros de milhares. outros. Então, você não tem um ponto único de centralização, né? Igual você tem em sistemas do governo, em sistemas de bancos, por exemplo. Então, é muito mais confiável por conta disso. Você teria que derrubar milhões de pessoas. E a China já baniu mineração de Bitcoin, vários outros locais mais autoritários também. E não tem jeito.
baniu na China, os caras vão para outro lugar. Eles só precisam de energia barata Sim. para poder trabalhar. E mesmo assim, eu fico imaginando, mesmo que, sei lá, todos os lugares que tem as grandes mineradoras, se elas se proibissem, o poder computacional automaticamente ia baixar e aí eu ia conseguir Com um conectar o meu notebook. computador. Porque o Bitcoin ele tem esse ajuste de poder computacional. Exatamente. Então, assim, na prática, não tem como banir, não tem como Tanto parar, que- não, parar de funcionar. Tanto que quando o Bitcoin começou, que quase ninguém conhecia, assim, não tinha muita transação, né? Dá até para falar depois sobre a primeira Sim. transação com o cripto, que é bem legal essa história. Com um notebook de casa, um Exatamente. computador, você conseguia minerar. Hoje, com a capacidade que o nosso celular tem, lá atrás a gente conseguiria conectar na Tinha rede e fazer sites de minerar. faucets, que são sites onde você simplesmente faz alguma atividade ali bem básica no site mesmo, como assistir uma propaganda, esse tipo de coisa, você ganhava Bitcoin. Uhum. Então dava pra ganhar 10 Bitcoins fazendo uma bobeirinha ali na internet. Como eu queria estar antigamente. nessa época. Como eu queria ser mais esperto nessa época. Mas tem isso. E aí hoje, logicamente, o Bitcoin ele custa hoje quase 600 mil reais. Uhum. Né? Já custa ali mais Automaticamente, para você minerar, para você de processar, uma forma é muito bem... maior. de uma forma que seja rentável, né? Sim. Pelo custo de energia, o custo das máquinas. Cada máquina custa mais de 20 mil dólares. Uhum. Então é bem caro. Então hoje a gente tem fazendas literalmente de mineração. Sim. Né? Que são galpões enormes, empresas listadas em bolsa, inclusive, que fazem todo esse processo e aí basicamente eles veem o quanto de Bitcoin que eles emitiram pelo tanto que eles gastaram e aí é ali que eles veem se realmente deu certo ou não. Sim, isso é muito É legal. um negócio Não, novo, é né? um puto de negócio e é aquela coisa, eu sempre penso isso assim, cara, não tem mais como derrubar. Eu acho que esse processo, apesar de às vezes ser assustador, mas essa questão de descentralizar e você tira o poder de um Dá o e poder dá para para vários. todos. É problemático às vezes, mas porque assim, no caso do Bitcoin, não tem o que fazer. Ele já está matematicamente planejado do começo ao fim. Então é aquela coisa, eu não consigo criar novos Bitcoins. As pessoas têm dificuldade de entender porque elas são acostumadas com sistemas centralizados. Exatamente. Mas o mais engraçado disso é, ele é descentralizado, mas ele já foi posto, ele já foi colocado no mercado de uma forma que ninguém consegue burlar. Ele é descentralizado, mas eu também não consigo burlar. Eu não consigo mudar, né? Eu não consigo gerar mais bitcoins, porque eu não consigo inflacionar ou desinflacionar a partir da minha... Mudar a quantidade de moedas que serão emitidas. Exatamente, a partir da minha vontade. Essa é a grande diferença quando a gente fala, por exemplo, a gente tá falando de Bitcoin, mas voltando para blockchain, é isso, tipo, o real, ele tem a dependência, né, do sistema financeiro brasileiro. O governo, o Banco Central, ele consegue inflacionar, desinflacionar, assim como o dólar, euro e etc. O Bitcoin, ele depende da comunidade. E mesmo assim, é uma comunidade totalmente centralizada. São cada um com seus interesses. Então, tá todo mundo ali agindo em prol daquele interesse específico que é manter o Bitcoin vivo. Então todo a mundo rede segue dá na os mesma linha. incentivos para que todo mundo aja de forma correta. Exatamente. Porque se você agir de forma incorreta, você não vai ganhar nada. Você só perdeu dinheiro de energia, dinheiro com as máquinas. Se você tentar burlar de alguma forma, tentar emitir os bitcoins antes de todo mundo, não, você compete realmente, é uma competição ali É uma das competição, máquinas. com certeza. E o mais impressionante é que a gente não sabe quem é o criador. Isso é um ponto positivo. Porque se você soubesse o criador, por isso que o Bitcoin ele é a blockchain mais segura. A gente tem diversos outros tipos de blockchain também. Sim. Essa questão de máquinas, por exemplo, isso aí é do Bitcoin, de outras moedas. Nem todas são assim. São mineradas, com certeza. Né? Você tem sistemas de stake, onde você tem que colocar moedas, por exemplo, num cofre virtual, ao invés de você ter uma máquina, por exemplo. São modelos mais centralizados, por exemplo. Que todos nasceram a partir... Todos nasceram a partir da da ideia, primeira blockchain, do primeiro central. Bitcoin, etc. Sem dúvida. Eu fico imaginando, cara, o Satoshi Nakamoto, que seja ele quem for, e é muito desapegado. O cara é muito desapegado. Hoje é impressionante. Hoje o Satoshi Nakamoto tá entre as 10 pessoas, não sabe se é homem ou mulher, grupo de pessoas, sei lá, mas tá entre as 10 pessoas, assim, mais ricas do mundo hoje. Pois é. E a pessoa é muito desapegada, porque a maioria das pessoas nesse mundo ia querer estar no... Minha opinião é que o Satoshi Nakamoto já faleceu. Eu também, às vezes, penso isso. Eu acho que ele é um desenvolvedor que, inclusive, participou da primeira transação de Bitcoin, que é o Ralph Finney. A minha intuição me diz que é o Ralph Finney. Que
a transação do Satoshi Nakamoto pro Ralph Finney foi da mesma pessoa. Uma pessoa jogando para outra pessoa, para a mesma pessoa, justamente porque o Satoshi Nakamoto e o Ralph Finney são os mesmos, né? Pode ser. Então é a Faz minha sentido. hipótese. E o Ralph Finney já faleceu tem muitos anos, né? Uhum. Então, não vão pegar o homem. Não vai dar pra saber, mas mesmo assim eu olho pra ele e penso, que pessoa desapegada, deve ter uma De paz fato. de espírito muito grande, porque Sim. ele causou literalmente uma revolução no mercado financeiro e em tantas outras coisas que tá acontecendo e que ainda vão, e pleno, assim, não fez questão de nada. Sumiu uns 2 anos depois. Pois é, lançou o white paper, lançou a configuração, colocou na rede, mostrou como funciona e já era. Sumiu, literalmente. Mas ok, né? Tem Mas, a questão cara, lá do Pizza Day lá, sim. da primeira transação que eu comentei. Na época, né, você tinha ali a mineração de Bitcoin, tinha alguns nerds de computação, de criptografia ali. Minerando seu computadorzinho mesmo em Deixa eu casa. minerar essa moedinha virtual aqui, mas não tinha valor, ninguém sabia qual o valor daquilo. Você não comparava, um Bitcoin é tantos dólares ou reais, não Sim, tinha. sim, sim. E aí um minerador, e na época era 50 Bitcoins a cada 10 minutos, é um Pois minerador é. que tinha muito Bitcoin. Na época ele chegou, acho que foi 1.000 ou 2.000 Bitcoins, não lembro agora, é muito Bitcoin mesmo. Uhum. E aí ele queria 2 pizzas. E aí ele ofereceu ali, eu quero 2 pizzas pelos meus Bitcoins. Caramba. Sim. E aí, depois de mais ou menos uns 2 dias, aquela rede lá de pizzas da Papa John's aceitou. E aí teve a primeira transação de Bitcoin e aí você conseguia comparar. Foi 10.000 Bitcoins, na verdade. Sim, 10.000 é Bitcoins, verdade. eu 10 mil. tinha esquecido aqui. E aí você conseguia comparar. 10.000 Bitcoins, 2 pizzas, então o valor do Bitcoin é X, você conseguia saber. Sim. E era, se eu não me engano, 0,007 ou 0,8 centavos. Então era menos de 1 centavo, né? Uhum. E foi as 2 pizzas mais caras da história, assim. Se você for olhar, se você for colocar hoje na matemática, as 2 pizzas mais caras da história. Exatamente. Mas cara, acho que essa história, eu acho que é muito legal porque ela faz parte da nossa história, né? A gente tá vivendo isso. E a gente que trabalha nessa área e vê isso todos os dias, e trabalha com blockchain, trabalha com as centenas de milhares de criptos hoje que saíram, que vieram Tem depois milhões disso. hoje. Milhões de criptos que vieram depois disso. Você trabalhando numa corretora que faz centenas de milhares de operações, você falou aqui quanto que vocês fizeram de operação no mês passado. Então, assim, literalmente a gente vivendo É um essa mercado história. gigante, é trilionário. Trilionário, cara. Bitcoin está entre os 10 maiores ativos do mundo. Acima de empresas como Netflix, Google, Sim. Microsoft. É inacreditável. E a partir disso, assim, de uma história ali, para provar que o sistema financeiro pode existir fora do meio bancário, fora do... O próprio Satoshi era muito anarquista com relação a isso. Sim, as Ele- ideias dele eram essas, Ele né? trouxe essa ideia, ele falou, olha, não sei se isso vai ter valor, mas a ideia dele era criar um sistema que você não dependia de um terceiro, né? Então Sim, essa era a ideia. exatamente. Legal. Cara, e a partir disso, assim, que aí veio o Ethereum e veio todas as aplicações. Assim, a gente enxerga, entende e vê, tipo assim, centenas de milhares de aplicações. O processo de tokenização eu acho sensacional, assim, o que a gente pode fazer. Incrível. Eu já vi experiências de coisas simples, de ingressos tokenizados, grandes obras de artes, mercado imobiliário, um apartamento tokenizado dividido ali entre 5, 6 pessoas e cada um faturando um pouquinho. Isso é tipo assim, acho que é surreal, assim, e ainda a gente ainda vive nesse. Até essas coisas pequenas a gente ainda vive nesse mercado. A minha pergunta eu vou fazer bem direcionado porque a gente tem hoje, o que o nosso público tem hoje. A gente pegou um mercado que já existia também, que não é muito antigo, o mercado de crédito de carbono, mas que já apareceu um problema, né? Que já apareceu um problema e a gente vai e tokeniza. Qual é a vantagem, cara? Eu quero que você explique. Qual é a vantagem da gente tokenizar? A gente pegar um ativo que também não é real, né? O crédito de carbono, ele é uma representação, Uhum. né? De uma medição, de uma área que não compensa, que não emitiu, que preserve, etc. Qual é a vantagem de eu fazer isso? De eu criar um token baseado nisso, que tá lastreado no crédito de carbono, que tem um contrato que prova toda. Por que eu devo usar? Por que eu devo confiar? A primeira coisa é economia de custos. Então, quando você tem uma solução que ela não é tokenizada, você acaba dependendo de mais intermediários. Uhum. Então, por exemplo, se você for fazer uma corretora para você compensar, você teria que ter o real, você teria que ter o crédito de carbono ali, não sei como que você faria isso, né, de criar, porque não seria uma moeda, você teria que criar algum ativo, estilo um ativo de bolsa, por exemplo. Sim. E aí você teria que listar, por exemplo, esse ativo
no mercado financeiro tradicional, né, sei lá, talvez fazer uma debênture, alguma coisa, né, que é muito mais complexo, né, você tem muito mais intermediários para você lançar um ativo no mercado tradicional do que o mercado cripto. Você tem essa... Hoje a gente tem certas regulamentações, Uhum. mas é um mercado que ele é mais livre, é um mercado onde permite mais inovação. Então, você teria que lançar um produto no mercado financeiro tradicional. Esse produto provavelmente teria que estar numa corretora, então você teria que colocar esse produto dentro de uma prateleira de uma corretora, uma Rico, uma XP, por exemplo. Então, muito mais complexo de você fazer isso. Talvez você nem conseguiria fazer a sua própria empresa Uhum. baseado nesse serviço, né? No caso de um token, é muito mais simples, né? Eu mesmo sei criar um token de uma forma, tipo, 10 minutos eu crio um token, é muito fácil hoje. Tem muitas plataformas que você consegue criar. E aí a solução é você gerar valor para esse projeto. Sim. Então é muito mais uma questão de planejamento ali de uma empresa, né, do plano de negócios, porque essa parte técnica ela é mais fácil, né? Então você criaria uma corretora onde você sim poderia usar uma API de Pix ali para permitir essa entrada de dinheiro. E aí você fazer, digamos, você ter a liquidez, né, dessa moeda, né, baseada ali no crédito de carbono, e você habilitar essa negociação ali de uma maneira muito mais fácil. Então você corta muito intermediário, então o custo final do projeto ele é muito mais baixo, né? Do que se você fosse... Eu já falei assim, de você lançar, sei lá, uma debênture e aí você colocar numa corretora ali, Sim. imagina a burocracia, o custo disso. Então, no caso de um token, você mesmo faz ou paga um dev para fazer, mas bem simples, injeta liquidez ali, justamente para ter o lastro, né? Então, você tem que ter uma operação de lastro, tem operações de agro, de várias coisas também, que eles Uhum. colocam um lastro ali e você consegue verificar na blockchain. Então, coloca o lastro, coloca a prova ali do crime, digamos assim, na Sim. blockchain para todo mundo visualizar. E aí você consegue também ter, digamos, uma transparência muito maior. Você consegue mostrar, olha, o lastro dessa operação é esse daqui, olha, está registrado nesse endereço aqui de blockchain. Então, É. mas a questão do custo, quando você compara um projeto de blockchain, de cripto, com qualquer outro sistema, ele é muito mais baixo. E a questão da confiança, né? Que você consegue realmente demonstrar, senão você teria que ter algum demonstrativo da empresa para mostrar aquele lastro, enfim, balanço, sei lá, você teria que ter muita coisa. Para quem é leigo, assim, como que, por exemplo, eu tenho isso aqui, a oportunidade, seja lá o que for, investir, adquirir, o que que seja, não importa qual é a natureza do token, assim. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tipo assim, eu sou leigo do mercado. Como é que eu confirmo a veracidade disso aqui? A veracidade desse token aí Exatamente. seria pelo lastro da blockchain mesmo, que você demonstraria ali para o seu usuário. Então, mas tá, beleza, mas assim, que a gente falou, a gente faz a ligação do digital, do físico com o digital. Por exemplo, se eu criar um token que eu diga que esse token está lastreado num hectare, numa fazenda Aham. cheia de hectares, como que eu, cliente, bem leigo, como é que eu posso confirmar isso? Tipo, eu digo assim, onde é que eu procuro? Tem registro disso? A blockchain registra onde é que eu vejo isso? Eu consigo criar, eu consigo espelhar isso de uma forma que um cliente leigo consiga ver, perceber, onde é que ele consiga confirmar isso? Você poderia, com alguma blockchain, né, com algum sistema, fazer o registro de, por exemplo, um documento que comprove a posse daquela terra, por exemplo, para a Uhum. empresa. Então, você faria a tokenização desse documento e deixaria ele exposto ali para as pessoas conseguirem visualizar. Legal. Então, teria... E aí você registraria esse documento Num, através de uma blockchain, num contrato num contrato inteligente. inteligente. Então, seria uma forma de poder demonstrar, né? O que normalmente as empresas que trabalham nesse segmento, elas fazem muito isso, né? Elas mostram toda a questão de documentação, porque tem Legal. empresa que trabalha com energia solar, com questão de agro ali, para, por exemplo, você investir no token, e aí se aquela produção ela aumentar e tiver lucro, você ganha proporcional à quantidade de moedas que você tem. Questão Legal. de energia também, né? Quanto mais placas forem instaladas, né, em mais residências, isso gerar lucro para a empresa, você também recebe parte dos lucros, né? Bacana. Legal. Boa dica, gente. E até pra quem quer fazer projeto, né? Quem Sim, quiser fazer algum projeto, dá pra seguir essa linha. Eu acho que é legal isso. Porque assim, eu acho que a gente, qualquer projeto grande, ele tem que ser transparente, né? exato. E transparente e fácil. Né? Tipo É. assim, porque tem projetos nichados, mas tem projetos que todo mundo pode participar. Só porque, por mais que todo mundo possa participar, tem projetos que não tem um caminho tão fácil. Sim.
Às vezes eu quero participar, mas, mano, eu não entendo nada de nada. Não entendo de blockchain, não entendo de token, não entendo de criptomoeda, não entendo de Bitcoin, não entendo de Eu nada. acho que a maior chave para as pessoas entenderem, por exemplo, o e-mail. Você sabe o protocolo que é utilizado no e-mail? Não, Não. É uma claro que coisa não. mais técnica. Ah, bem técnica. Mas você confia em mandar um e-mail? Você usa Sim, e-mail? eu uso muito. Então, acho que a blockchain ela deve seguir pelo mesmo caminho. As pessoas elas não têm que ficar se preocupando qual que é a blockchain, qual que é, quantas moedas que são emitidas naquela rede, partes técnicas ali. Ah, essa Aham. blockchain ela é proof of stake, é proof of work, esse tipo de coisa. Para tipo assim, para caras como eu, como você que entende do mercado, que vive isso, tudo bem. Mas para pessoa leiga não deve importar. Ela precisa entender que aquela blockchain, aquele sistema, que para ela vai ser um sistema, às vezes ela não vai nem saber que é blockchain Que é uma aquilo. blockchain, sem dúvidas. Aquele sistema resolve o meu problema, que é no Sim. caso do e-mail. A internet, o protocolo da internet resolve um problema, o do e-mail também. Então, questão de, por exemplo, sistemas ali gráficos também de um Uhum. computador, você não entende ali toda a questão técnica por Sim, trás. claro, com certeza. Mas você sabe que aquilo resolve o problema que você tem. Tem um caminho. É que alguém criou e alguém facilitou em cima do passo, na maioria das vezes, É. né? Alguém criou um layout que era usual, que tinha uma boa O usabilidade, que era maior fácil de problema de entender. cripto para mim é questão de facilidade de usabilidade mesmo. Sim, sem Não dúvidas. precisa saber que é cripto, que é blockchain. Você só precisa. Você tem um problema e eu resolvo esse problema. Basicamente isso. Sim, você Dentro da tem. Brasil Bitcoin, a gente se preocupa muito com isso. Isso é legal. Eu ia perguntar isso, assim, as aplicações que vocês têm hoje. Vocês têm uma wallet própria, não tem? É uma corretora mesmo. Uma corretora. É. Tá, legal. E assim, como hoje todo mundo consegue negociar. Isso é uma preocupação que eu acho muito legal, porque a gente tá nesse mercado, mas nem sempre é fácil para todo mundo. Às vezes você tem. Como a gente trabalha de forma global, a gente só consegue entrar com cripto. Você só consegue entrar com cripto. Então, eu preciso de uma carteira, eu preciso de um wallet, eu preciso de uma exchange, eu preciso de alguma coisa. Uhum. Nem todo, as pessoas literalmente não têm intimidade com isso, a maioria, pelo menos, Sim. não tem intimidade com isso. Mas se eu tiver um layout simples, é um saldo. É um saldo que eu tenho aqui, que eu vou mandar para cá, ou que eu vou receber aqui, ou que eu vou ver Precisa aqui. ser fácil, a gente se preocupou muito com isso. Tanto que quando a empresa surgiu em 2018, foi justamente com essa insatisfação dos Legal. criadores da Brasil Bitcoin de usar corretoras e achar a usabilidade péssima das Uhum. corretoras que tinham até aquele momento. Pensa no mercado em 2018, ele era totalmente diferente de hoje. Sim. Hoje a gente tem diversas plataformas que você consegue comprar com um clique. Só que naquela época não, era muito difícil, um layout feio da maioria das corretoras, E técnico demais. técnico. Então a preocupação, né, dos criadores da Brasil Bitcoin, o Marco e o Eric, foi justamente isso. Como que eu consigo deixar a corretora o mais simples possível, que até minha avó consegue comprar cripto, por exemplo? Isso é bacana. E aí, se você for entrar, assim, eu tenho conta em quase todas as corretoras que você imaginar, e não é porque eu trabalho na Brasil Bitcoin, não. Mas realmente a usabilidade, o design ali da corretora, ele é diferente. Você tem, logo de cara, você sabe o que você tem que fazer. Então, esse é o principal Isso ponto. é legal. E aí foram criadas coisas para facilitar a questão de pagamento de Pix usando cripto, por exemplo. É o mesmo fluxo de você fazer num banco. Você escaneia ali o QR Code ou copia a chave, aí clica em avançar. Aí, no caso, a questão diferente da Brasil Bitcoin é que você escolhe a moeda que você vai pagar. Sim, Ah, eu vou pagar com Bitcoin, com STT, com Ethereum. Aí você escolhe, clica em continuar, legal. coloca o PIN, né, para ter a segurança da transação. No caso de boleto, é a mesma coisa. Você coloca o código de barras ali e faz o pagamento. E aí a gente criou também uma solução que você faz uma compra de cripto direto do seu banco. Então você cria conta na Brasil Bitcoin, só deixa ela criada, e aí tem uma forma de você transferir direto do seu banco, né, ali na observação do Pix, você coloca algumas coisas ali. Eu não lembro agora exatamente qual que é o, digamos, prompt ali que você Uhum. usa, mas se você colocar, por exemplo, compra rápida, por exemplo, compra rápida BTC. Aí você mandou R$ 100. Quando você mandar esses R$ 100 para a chave Pix ali da sua conta da Brasil Bitcoin, já vai ser comprado automaticamente. Então você Caramba. corta um caminho. No Telegram, Nossa, isso você é legal. pode. A gente tem uma inteligência artificial no Telegram. Você simplesmente vai lá, que é a Sofia, e você coloca: eu quero comprar R$ 10 de Bitcoin. E aí ele já mostra ali para você. Se você tiver saldo, você clica em comprar, ele compra. Que legal, isso é muito bom. Que Tô bacana. num restaurante, tem uma conta ali para me pagar. Aí a conta deu R$ 200, eu tô com os meus amigos. Aí eu falo: Sofia, eu quero pagar R$ 50 dessa conta usando o Ethereum. E ela vai ver se eu tenho saldo em Ethereum na Brasil Bitcoin. Ela já vai mostrar ali a chave Pix que eu tenho que mandar.
confirmar ou não confirmar a transação. Confirmar. Aí eu coloco meu PIN para autenticar a transação e pronto. E aí já foi feito. Nossa, que legal. Isso é uma solução muito legal. Então a Muito ideia bom. é essa, assim, facilitar. Eu acho que o maior problema de cripto é a questão de usabilidade. Sim, com certeza, sem dúvidas. Isso causa bastante. Fora outras coisas, a gente sabe que o mercado cripto ele tem Parte técnica é difícil de É entender difícil de para o entender. pessoal mais leigo. E quando surgiu, os poucos que entendiam se usaram disso com certa malícia. Porque a gente tem uma nuvem negra no mercado cripto. Eu acho importante. Sim. Eu tenho uma coisa que eu gosto de enfatizar nesse sentido: é que assim, a blockchain, ela não é somente o mercado financeiro. A gente não usa ela somente no mercado financeiro. A blockchain ela tem vários usos. Ela Você tem falou de logística, de crédito de logística, carbono, várias o coisas. crédito de carbono que a gente usa, o mercado hospitalar e blá blá blá, por aí vai. Existe uma centena de milhares de aplicações possíveis que não têm relação com o mercado financeiro. Sim. Mas muita gente vincula hoje a blockchain às criptomoedas porque a gente tem Foi o primeiro caso também. primeiro caso e outra, a gente tem uma nuvem meio cinzenta porque muito scan, muito golpe que foi aplicado, muita coisa que né, manchou, infelizmente. A própria questão de liberdade e descentralização exige que a pessoa ela fique mais atenta e que cuide mais do dinheiro dela em cripto. Exatamente. Acho que isso é imprescindível, assim. Só porque, assim, é importante a gente saber que, assim, não é o sistema. É isso que eu queria dizer, na verdade. Não é o sistema. São as pessoas que usam. É o que tá por trás, como qualquer coisa. Se você pegar um carro e fazer alguma coisa de errado com o carro, não é o carro, é você. Por exemplo, você está num banco e você transfere um Pix para algum golpista, por exemplo. Aham. Você vai lá e pede um Pix Med para o banco te devolver o dinheiro. Você enviou Bitcoin para outra carteira? Não tem Não dá pra fazer. Não tem para onde ligar. Não tem o que Se fazer. for de uma corretora, às vezes ainda dá para você tentar conversar com a corretora, mas se foi para blockchain, acabou. Uhum. Já foi enviado. Então exige que as pessoas elas estudem mais. É um mercado que exige que você preste atenção, que é o seu dinheiro. Claro, né? sem dúvidas. É uma moeda digital ali, mas você precisou trocar um dinheiro ali fiduciário, real, por exemplo, dólar, precisou trocar isso por cripto. Então, aquilo ali representa o seu dinheiro. Sim. Então, exige essa atenção, né? Tem questão de carteiras, para você armazenar certinho as suas criptos numa carteira. A própria corretora também exige também que você tome certas atitudes, né? Coloque um PIN, coloque uma senha a mais, esse tipo de coisa. Uma senha forte. Uhum. Então, são várias coisas ali. E as pessoas, muita gente acaba saindo frustrada no mercado porque sofre um golpe ou alguma coisa. E aí acha que o problema é o mercado, mas não, é o problema das pessoas. Eu já sofri golpe já. É, todos nós. Ainda mais que a gente não tá lá desde a época de 2000 e tanto, lá da época que surgiu, mas a gente já tá um E tempinho ainda assim, às vezes você sofre um golpe. Pois é, porque é um mercado realmente assim, como tudo, cara, tem gente que sofre golpe em real, em dólar, em euro, tem gente que sofre golpe na aposentadoria, e naquilo, no investimento, numa compra. O mercado, o cripto é exatamente a mesma coisa, é só mais uma variação do mercado, né? Exatamente. Só mais uma variação do mercado. Acho que isso é bacana da gente enfatizar. Mas você aconselha, por exemplo, hoje você aconselha fazer reserva em criptos? Você acha que é uma boa? Tem criptos específicas para isso? Eu acho que as pessoas elas não devem investir o que elas estão dispostas a perder. Então, e dinheiro de conta, dinheiro de coisas pro dia a dia delas, elas não devem investir porque é um mercado volátil. Uhum. Então, você vai pegar um dinheiro que você está investindo no seu futuro. É um dinheiro que você colocaria talvez numa previdência privada, no tesouro direto, no CDB, em outros investimentos, você vai alocando aos poucos. Eu também não recomendo que a pessoa que ela começou a estudar, pega tudo. Porque ela, por exemplo, corre o risco do Bitcoin cair 50% agora. Sim. Ele é uma moeda que depende da lei da oferta e da demanda. Então, você tem uma oferta limitada de 21 milhões de unidades, só que tem questão ali, por exemplo, da guerra que está acontecendo, isso tem impacto. Sim. Alguma fala ali de um presidente, por exemplo, principalmente dos Estados Unidos, tem impacto. Então, são várias coisas que são fora ali do mercado, mas que impactam no preço no curto prazo. Né? Isso, no final, não tem muita diferença. O Bitcoin sobreviveu a uma pandemia, por exemplo. Uhum. Caiu pra caramba ali na pandemia, depois ele caiu para mais ou menos uns 3, 4 mil dólares e hoje está mais de 100 mil dólares. Né? Então as pessoas precisam entender que o Bitcoin estava 9, caiu para 3 e hoje está 100. Tá 100, com certeza. Talvez ele está 100 hoje, daqui a pouco ele vai para 50, daqui a pouco ele está 1 milhão. Mas você precisa entender que é uma montanha russa. Então, se você está com todo o seu dinheiro ali... Você tem que estar com o emocional preparado para isso. Se você está com todo o seu dinheiro ali, é complicado isso. Sim, né? sem Então, dúvidas. você vai investindo gradualmente. Hoje, praticamente todo o meu patrimônio é em cripto.
né, reservado para investimentos é cripto, porque eu entendo o que eu Uhum. estou fazendo, eu sei analisar quando é um momento bom de compra, um momento bom de venda. Legal. Mas, no geral, as pessoas elas têm que ir dando os passos ali devagar, igual eu fiz. Eu comecei investindo com R$ 200 e tomei um golpe. Não, e uma Então, coisa que você comentou lá no início, que você falou que o seu início, que você falou no início de agora do nosso podcast, foi você estudou muito. sim. Você estudou E ainda muito. tomei golpe no É, início. gente, isso é importante em qualquer mercado, sabe? Eu falo nesse sentido, a gente está no mercado sustentável. E a gente cria, tem token, NFT, cria ali, dependendo do projeto, novos tokens para poder, todos lastreados num projeto, beleza. Mas assim, mesmo assim, não adianta a gente fazer nada se a gente não estudar. Não adianta qualquer coisa, porque a gente não sabe. Querer fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito. O token ele vai pro mercado. A gente lançou um token, ele vai pro mercado. Vai ter gente que pode fazer qualquer coisa com aquele token, porque é que nem eu pegar várias cédulas aqui de real e sair distribuindo. Depois que vão fazer com elas, Exatamente. não é mais controle de ninguém. Sim. Não é de quem tá com ela. Então, acho que é importante estudar aonde a gente está indo, para onde você... É pra ver se aquele investimento é pra você também. Exatamente. Tem pessoas que não aguentam volatilidade dessa. Exatamente, E tá exatamente. tudo bem, às vezes você não é pra você. É Sim. pra mim, por exemplo. Eu descobri que é pra Exatamente. mim, mas... Exatamente, que bom. Mas aquela coisa, eu até acho que é pra maioria das pessoas, só porque tem gente que quer coisa rápida e acha que Sim. é assim, né? Tem gente que ouviu uma promessa, viu uma coisa, lê uma coisa e acredita que é a salvação da vida dela na maioria das vezes. E esse ciclo de alta me mostrou uma coisa que teve uma mudança de mentalidade aí nesse ciclo comparado aos outros, né? Porque a gente tem ciclos de alta e de baixo. A gente tá num ciclo de alta ainda, que o Bitcoin ele é o único ativo realmente de valor aí pro longo prazo. A gente tem outros ativos muito bons, o Sim. Ethereum, a Chainlink, tem bastante coisa ali, só que o maior aporte ele tem que estar em Bitcoin, que é o mais seguro, é o mais confiável. Todo o resto está se provando. E no Bitcoin, para mim, ele já se provou. Legal. Todo o resto está se provando. Então, eu era um cara que investia muito em outras moedas também, nas famosas altcoins. Eu ainda Sim. tenho muitas delas. Para o próximo ciclo, eu vou ter no máximo umas 5 ou 6 moedas. O Bitcoin, mais umas 5 altcoins no máximo. Não vou investir em tantas altcoins, porque o dinheiro todo está indo para o Bitcoin também. Então, a gente vê governos, a gente vê grandes empresas, todos indo naquilo que é mais seguro, né? Naquilo que é mais confiável. E tem muitos governos brigando para fazer reserva de Bitcoin, né? Exatamente. E aí a gente está nesse momento, para mim, num momento de transição muito parecido com o que a gente teve na bolha.com. Então, Sim. cripto, de uma maneira geral, ele tem muitas bolhas, né? Que são moedas que elas sobem absurdamente, que você não consegue nem acreditar naquilo. A Dogecoin foi um exemplo disso, por exemplo. Ainda é uma moeda grande, mas mesmo assim, né, estourou também. Sim. A bolha dela, né? Quase bateu $1, é impressionante. Hoje está, sei lá, uns 15 centavos, 16 centavos. Mas a gente tem... E na questão da bolha.com, que era qualquer site, porque as pessoas ficavam encantadas com um site, porque hoje é algo comum pra gente, né? Você tem um site ali, acessar um site na época, qualquer site de qualquer coisa, fazia um IPO na bolsa e explodia. E aí, a gente viu, hoje a gente tem a Amazon, a gente tem a Microsoft, a gente tem a Apple, a gente tem empresas muito grandes dessa época. No meio de toda essa bolha, teve ativos interessantes que sobreviveram. Sim. Empresas que a gente utiliza no nosso dia a dia. E eu vejo que vai acontecer mais ou menos isso no mercado cripto. A gente vai ter o Bitcoin, a gente vai ter o Ethereum, vai ter outras moedas ali que vão ter realmente uma utilidade. E a gente vai ter um monte de porcaria que vai estar ali só ocupando espaço. E aí, cabe o investidor saber filtrar, que é um ponto difícil hoje, você saber onde você vai investir. Então, no mais, investe a maior parte em Bitcoin e o resto você distribui em poucas altcoins, mas que resolvem problemas reais. Legal. Então, é a minha tese. Por exemplo, a gente trabalha bastante com SDT internamente. Sim. Né? Sobe, desce, compra, vende, paga com SDT que é lastreado no dólar e etc. E que garante pra gente menos volatilidade nessas operações. Sim. Né? Que garante pra gente ficar ali É um baita caso de uso, né? Nossa, assim, a gente consegue ficar numa esfera muito segura até, posso dizer, uma esfera muito segura e positiva, né? E aí, por isso, a gente tem oportunidades e tem segurança para ir lançando mais coisas, para ir trabalhando de outras formas. A gente vai lançando um token disso, token daquilo, um NFT para aquela outra coisa, um NFT para aquela... Mas a gente tem uma base bem bacana que é o que a gente usa hoje, que é o SDT. Né? E a partir disso, né, os rendimentos, cada um estuda e coloca onde que achar interessante. Sim. Acho até uma boa
a gente vai já entrar nos finalmentes aqui, né? Mas, né, acho que interessante você deixa suas redes sociais, seus contatos, seu canal aí, para o pessoal entender e quiser procurar você para entender mais também. A Brasil Bitcoin, pessoal, a gente depois eu vou conversar com o Gabriel pra gente conversar mais sobre a Brasil Bitcoin e tentar trazer uma solução legal pra Prolific nessa questão de pagamentos e etc. Acho Sim. que a gente precisa disso, acho que vai super funcionar pra gente, né? Mas pra gente finalizar, assim, vamos dizer, a sua mensagem final. A gente tem todos esses projetos, a gente falou então não falou muito hoje sobre o mercado sustentável, que eu falo bastante aqui, né? Mas assim, a gente tem... falou da base para que realmente aconteça. Exatamente, porque assim, o nosso desafio são vários, para você entender, Gabriel, até, o nosso desafio são vários. Ser sustentável hoje é difícil e é um desafio enorme. Seja para mim, para você como pessoa física, Sim. seja para empresa, seja para indústria, qualquer coisa, é um desafio muito grande. A gente conversou sobre isso, é muito mais... Sobre hábitos também, né? Muita mudança de mentalidade e de hábito. E aí, a política da empresa, né, o nosso leme, etc., é justamente criar esses multiplicadores. O que a Prolific tem feito é unir várias esferas. A gente pegou o mercado de crédito de carbono, que ele faz uma diferença no mercado sustentável. E aí a gente pegou a blockchain, que é um mercado mais focado em tecnologia e financeiro, para garantir que essas operações sejam reais. Uhum. E aí a gente consegue como é que eu posso falar? Incentivar financeiramente falando quem quer entrar. Porque o mercado de crédito de carbono se tornou um mercado financeiro. Você compra e vende. Né? Então, a gente uniu as duas coisas para fazer o mercado funcionar e criar incentivo para que você crie hábitos sustentáveis e que para você seja recompensado. Eu posso dar um exemplo prático, eu tenho uma terra parada. Eu posso usar essa terra para gerar carbono e receber os carbonos. E aí eu guardo, eu queimo, eu compenso, eu vendo, esse tipo de coisas. Sim. Eu posso ser um representante, um multiplicador, que eu vou levar uma solução que a gente produziu, que a gente tem pronta, para grandes empresas, para grandes indústrias, para pessoas físicas, para companhias aéreas que emitem crédito de carbono para um caramba, né? Para o mercado agro, para companhias de exploração de petróleo e por aí vai. Né, para fazer aquela coisa, colocar em prática o meu direito de poluir. Eu vou poluir, mas deixa eu fazer alguma coisa positiva para o meu ambiente. E aí, nós criamos, e aí a forma mais fácil, que você já comentou aqui, mais fácil, mais barata, de colocar isso em prática é gerando um token com blockchain. Né, fazendo isso operacionalizar e chegar em todo lugar. Acho que mais ainda a questão de quebrar fronteiras. Né, de fazer o projeto chegar. Eu mostrei para você, a gente tem projetos no Brasil e fora do Brasil. E as pessoas podem participar dentro do Brasil e fora do Brasil. A pessoa pode ser só um filantropo que quer fazer alguma ação positiva para o meio ambiente. Ele pode participar, entendeu? Sim. Querendo ou não algum resultado financeiro. Então, mas a diferença é que ele vai ter garantia de que aquilo está sendo real. Sim. Né, vai ter o lastro real. Vai ter o lastro. Né? Eu consigo mostrar, provar e etc. que tem veracidade tudo aquilo que eu estou fazendo e no que eu estou trabalhando. Né? E para mim, a única coisa que eu quero pedir, assim, a sua mensagem principal é a importância da gente confiar e fazer parte desses projetos que a gente já está trabalhando na blockchain há tanto tempo e a gente Sim. sabe que pode e que é óbvio, aquela coisa, se você conhecer um pouquinho mais, você consegue ir lá numa Polygon Scan, numa Ethereum Scan e conferir Sim. tudo e olhar. Acho que o trabalho da empresa é de facilitar isso também. Olha, a hash está aqui, só que a tradução disso é tal. Aí você tem um sistema que você mostra de uma maneira mais visual para o seu cliente, né? Sim. E se você for mais técnico, você consegue ir lá está aqui, ó, no livro. O Polygon Scan, o Ether Scan está aqui, mas a empresa ela pegar todos aqueles dados de blockchain, que são meio complexos, e mostrar isso de uma maneira mais simples. Olha, tá aqui, e aí se você quiser conferir realmente, tudo que eu escrevi aqui, tá aqui, olha, na hash. Exatamente. Então, também tem esse trabalho da empresa de facilitar. Porque é aquilo, você pode usar blockchain, a ideia é que você use blockchain, só que o seu usuário não precisa ser um expert em cripto, em blockchain. Né? Ele só precisa ter um problema e você, como empresa, resolver aquele problema dele. Seja ele qual for.
Legal. né? Então, acho que o principal, minha visão, pelo menos, né? É que da mesma forma como a gente não se preocupa com a parte técnica de um protocolo de e-mail, de blockchain seja a mesma coisa. Que a gente se preocupa com a usabilidade. Que a gente realmente... A gente só aproveite, na verdade. Só aproveite. Só A tecnologia aproveite. está aí, dá para fazer muita coisa. Tem muita coisa que não foi desenvolvida porque não é de interesse, né? Um cartório, por exemplo, seria muito melhor com blockchain, muito melhor. E o próprio governo poderia ter a blockchain própria para fazer. Sim. Pegando, inclusive, tem a questão do Drex também, que ele está usando blockchains, outras blockchains para poder montar a sua própria. Podia fazer algo assim também para cartório, né? Uhum. Mas nesse caso aí já é uma outra esfera, já falta um pouco de vontade, né? Sim. Mas quando depende ali de empresas privadas, a blockchain ela pode ajudar muito. Eu falei, né? O nosso setor B2B cresceu muito nos últimos tempos, justamente porque a gente trouxe soluções que agregam na empresa ali no dia a dia dela, né? Não, legal. É isso, gente. Só para quem tá assistindo a gente, e para quem usa e para quem não usa blockchain ainda, ou para quem confia e para quem não confia, o que você falaria hoje, assim? Qual é a sua mensagem como alguém, usuário, sempre para essas pessoas? Cara, eu acho que tudo que você não sabe, você precisa entender um pouquinho mais, você precisa fazer na prática. Você pode estudar sobre redes, um monte de coisa, ver meu canal, ver outros canais, ler, enfim. Só que se você não for lá e tentar fazer uma transação numa blockchain, por exemplo, você nunca vai ter essa experiência. Então, acho que a primeira coisa, por exemplo, na Brasil Bitcoin, para quem não tem conta, abre uma conta com a gente, você deposita os reais, compra alguma cripto qualquer, e aí você transfere essa cripto para uma outra carteira. Você já Legal. vai ter a experiência de fazer uma transferência de cripto e você vai entender como que essa transferência funciona. Pode ser com STT mesmo, que é mais rápido e tudo mais. Compra ali um pouquinho de USDT, você pode criar uma carteira de uma maneira muito fácil, com um vídeo de 5 minutos você aprende a fazer isso. Transfere da Brasil Bitcoin para essa carteira e aí você vai aprender realmente como que funciona a transação na blockchain. Já vai gerar uma hash, você já pode entrar, você não vai entender nada, mas você já vai ter aquela experiência, né, de passar aquele friozinho na barriga. Será que a minha transação vai ser aprovada ou não? Você vai chegar do outro lado? Será que vai chegar? Mas é isso, assim, você aprende com isso. Compra, sei lá, R$10 e transfere, né? Acho Aprender. que é na prática, literalmente. A gente vai, tenta, tropeça, levanta, vai de novo. Acho que é o mais simples de blockchain que a pessoa pode pegar ali hoje mesmo e fazer isso. Porque tem muitas outras coisas complexas que dá para fazer. Sim. Nas finanças descentralizadas. Mas acho que o principal é você pegar, troca o real por uma cripto, transfere e vê chegando lá no destino. Isso aí é bem legal. Legal, bacana. Então, gente, Gabriel, obrigado. Obrigado por você ter vindo, obrigado pela oportunidade aqui. Espero que você consiga vir mais vezes, a gente vai marcar. Agradeço. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam, compartilhem, mande o link aí, curtam, comentem o que vocês esperam dos próximos. E estamos aqui sempre para trazer informação bacana, para incentivar e para ajudar, mais ainda, né? Então, hoje nós estamos com o Gabriel, vocês podem procurar o Gabriel, pode mandar mensagem, procurar. Você falou o seu Instagram, fala o seu Instagram. Eu tenho que falar, o canal é o Cripto na Rotina, é só pesquisar Cripto na Rotina no YouTube que encontra. O meu Instagram é o @GabrielBroetoG. Legal. E brasilbitcoin.com.br para abrir a conta. Show, é sobre isso, né? A gente quer ajudar todo mundo que está assistindo a gente a entender mais do mercado dele de forma total. Né, as nossas operações, elas envolvem tudo isso. Mercado sustentável, que a gente vem falando aí incansavelmente, tecnologia, que é blockchain, e o mercado financeiro. E aí, cada episódio, cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Gabriel, de novo, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua experiência. E galera, não deixe de compartilhar novamente, procure o Gabriel nas redes sociais e continue acompanhando a gente. Abraço. Valeu, pessoal.